Ao mesmo tempo, porém, ele tinha que deixar claro para Asp que tinha a chave, que ele estava sentindo algo errado com isso. Se ele não fizesse isso, ela não faria contato com ele. Foi um enigma difícil. Sofrendo de uma dor de cabeça dolorosa, Hermes parou no meio da rua. Asp está olhando para ele. Ela estava ao lado dele. As chances eram baixas, mas ele não tinha escolha a não ser tentar. Olhando para o céu vermelho, seus olhos se estreitaram e ele falou: Asp, eu te amo. Não era uma voz alta, apenas um sussurro. Então, por favor, volte para mim. Olhares duvidosos começaram a centrar-se nele por parar no meio da rua. Algumas pessoas feras olharam para ele, duvidando de seus olhos depois de capturar o murmúrio. Era algo que ele diria 100%, absolutamente nunca em 1 milhão de anos. Hermes concluiu que não havia outra maneira de ele entrar em contato com Asp sem que ninguém percebesse. Do lado de fora, ele parecia obcecado e mais do que um pouco narcisista também, mas que assim seja. Hermes sinceramente, honestamente revelou um sentimento em seu coração que de outra forma ele nunca mostraria. Se não houvesse resposta, ele simplesmente se mudaria para outro canto da cidade e sussurraria doces palavras de amor novamente. Ele continuaria cantando seu amor por seu seguidor. Se fosse necessário, ele persistiria até o fim. Hermes estava ficando desesperado enquanto se preparava para ir para outra rua principal. Estrada Norte. Jugamarucum. Alguém invisível passou por ele e sussurrou algo em seu ouvido. A voz misturada com sons cotidianos da multidão. Se alguém o ouvisse, seria apenas um fragmento sem sentido de uma mensagem. Os olhos de Hermes se arregalaram e ele foi imediatamente atingido pelo desejo de virar, mas ele se conteve. Mesmo que ele se virasse, ela ainda era invisível, ele não poderia conhecê-la. Então ele colocou um sorriso nos lábios e se dirigiu na direção que lhe foi dita. Em seu coração: obrigado, Asp. E você sabe que eu estava falando a verdade quando disse te amo, certo? E enquanto ele acelerava em seu caminho, ele sentiu como se estivesse ouvindo um murmúrio: você é o pior, apresse-se e volte ao normal, seu Deus sem esperança. As bochechas de Hermes suavizaram quando ele imaginou o rosto dela completamente e enquanto ela olhava para ele com lágrimas nos olhos. Hermes, ótimo momento, estou te implorando, compre alguns Jugamarucuns de mim. Chegando ao local, foi saudado por uma voz animada. Este estava de uniforme, seus seios enormes balançando como sempre enquanto ela trabalhava com pressa. Por razões, eu negligenciei muito meu trabalho e estou em apuros. Eu serei demitida se não vender o suficiente. Não sei do que se trata, mas boa sorte. Leva muito tempo para voltar à sociedade depois de perder o emprego. Pelo bem dos velhos tempos, acho que poderia comprar um. O que você recomendaria? Então faça isso. O IP Ultra Jumbo Jugamarucum de luxo. Custa 100 vezes mais do que o Jugamarucum normal, mas compre como um favor para mim. Por favor, compre. Oh, tudo bem. Os olhos de Hermes estavam vermelhos quando ela reflexivamente pegou o Jugamarucum dourado e crocante que Ash estendeu para ele. Genuinamente sem palavras, com a figura totalmente exausta que não parecia remotamente com um ato, ele pagou 100 vezes o preço normal em moedas de ouro, 3.000 valis. Dizendo adeus a Estia, ele começou a se servir do lanche de 5 mãos enquanto caminhava pelas ruas, e após uma luta significativa, conseguiu terminar tudo antes de entrar em um beco escuro. Encostado na parede, examinou o embrulho, desenrolando os vários que vinham sendo usados desde que eram tão grandes. E dentro do papel oleoso, o que apareceu foi um fragmento rasgado de um pergaminho. Hermes abriu um sorriso ao lê-lo. Transforme o horário em uma lareira. Era inconfundivelmente sua própria caligrafia. O primeiro Hermes havia caído, mas ele havia deixado para trás um plano para levá-los de volta à beira. Sim, isso é mais como eu. Reassumindo a expressão fria e astuta do trapaceiro, ele rapidamente começou a andar novamente. Havia 2 pedaços de papel. A primeira foi a carta para si mesmo que o próprio Hermes havia confiado a Estia, e a segunda foi a localização dos materiais necessários para a construção da lareira. Ele poderia parar de pensar, não havia mais nada com que se preocupar, ele poderia apenas realizar seu trabalho de uma forma que não infrinja nenhuma regra. Vamos fazer uma lareira.
Passaram-se 3 dias depois que Perseu notou a mudança no batismo da família Freya e 3 dias antes que o menino conseguisse desferir um golpe no guerreiro élfico. A lua afastou as nuvens, enchendo o céu noturno com uma luz pálida. O ar está cortando frio, mas é mais claro do que nunca, assim como meu coração. Entrego-me a um breve pensamento poético enquanto me sento em uma cadeira perto da janela. A névoa que envolveu minha mente toda a incerteza se foi, e eu não tenho mais dúvidas de que eu sou Belcranel da família Estia. Todo meu corpo está cheio de sentimentos em relação ao meu ídolo e estou consumido por uma sensação de exaltação. Mas o que eu faço agora? Eu mastigo uma refeição pré-preparada da bolsa do meu kit dungeon enquanto franzo a testa. Apenas 1 hora atrás, recusei o jantar em Ses Rumi depois de terminar a batalha naquela noite e voltei direto para o quarto que estou usando há mais de 2 semanas. Tentei mentir e dizer que meu corpo não está se sentindo bem depois de me esforçar tanto hoje, mas o mestre percebeu. Ele apenas me chamou de idiota enquanto permitia isso. No entanto, ele realmente me perdoou. De qualquer forma, em circunstâncias normais, é mais ou menos na hora em que eu deixaria Ses Rumi depois do jantar e começaria a ir para os aposentos de Lady Freya. Eu queria algum tempo para descobrir um plano para evitar fazer isso. Se eu conhecesse Lady Freya agora, ela definitivamente veria através de mim. Ela vai perceber que eu não estou mais nadando em dúvida. As crianças não podem mentir diante das divindades. Ela certamente veria meus pensamentos atuais. E não tenho ideia do que falaria quando percebesse que eu não tinha certeza de que não era um membro da família Freya, mas pelo menos as coisas certamente não mudariam para melhor para mim. E em primeiro lugar, qual é a situação atual? Por mais que eu possa ter certeza de mim mesmo no que diz respeito ao mundo, ainda sou Belcranel da família Freya, e não é como se Ais ou qualquer outra pessoa realmente se lembrasse do Belcranel da família Estia, Lady Freya. A razão pela qual o horário está tão estranho, o charme dela realmente criou esse mundo, parece inaceitável, mas não tenho outra explicação em que possa pensar, e eu não posso acreditar que alguém que não seja uma divindade possa realizar tal façanha. E se meu palpite estiver certo, então as divindades realmente estão muito além da compreensão de nós mortais, para mudar não apenas uma pessoa, mas o mundo inteiro. Estremeço com um ato tão distante da lógica. Se isso realmente é algo que Lady Freya fez, então ela fez isso? Não poderia ser apenas para me juntar à família Freya, poderia? Se fosse, então por que não apenas me encantar junto com todos os outros? Houve algo que impediu isso? Ou algum pré-requisito? Não adianta, não faço ideia. Em primeiro lugar, não há como um mero mortal como eu começar a entender a vontade divina de uma deusa como ela. No momento, deixei de lado minhas perguntas sobre Lady Freya. O que eu tenho que descobrir é como me comportar depois disso, o que devo fazer. Não posso ver Lady Freya, ainda não tenho ideia de que tipo de expressão devo ter quando encontrá-la. E antes que a questão de como interagir com ela surgisse, provavelmente haveria outros que sentiram algo estranho sobre mim na batalha de hoje, como Rogni e Hate. Quanto ao mestre, eu realmente não sei o que ele está pensando. Eu provavelmente deveria ter apenas confirmado as técnicas que aprendi com Ais e Ryu de uma maneira que ninguém notaria, ou então tentar dizer que não havia como fazer uma imitação tão absurda quanto um aventureiro de primeiro nível, mas eu estava ainda alto com a sensação de renovar meus sentimentos em relação ao meu ídolo. Se Lily pudesse me ver agora, tenho certeza que ela teria um sermão duro para mim. O Elf, Mikoto e Haruhime sorririam sem jeito enquanto a deusa nos observava. Deusa, todos, olhando pela janela, penso na minha verdadeira família. Os dias que passei com a família Freya foram dolorosos e duros, mas não foram apenas dolorosos e duros. Houve momentos em que fui salvo e senti o calor de tais laços misteriosos, mas ainda assim, esta não é minha casa. Batendo dolorosamente em minhas bochechas com ambas as mãos, eu limpo o sentimentalismo rastejando em meus pensamentos, e eu não tenho tempo. É possível que Rogni ou outra pessoa esteja relatando meu estado atual para Lady Freya agora. Devo apenas tentar fugir? Mas o que eu faria? Então, mesmo que por uma questão de argumento,
eu conseguisse escapar da família Freya, a maior família da cidade, e saísse do Folkvang, o mundo ainda não está certo. Eu não teria para onde voltar sem consertar isso primeiro. Eu engulo o resto da refeição embalada, reabastecendo o tão necessário nutriente. Posso sentir o sangue circulando em meu corpo e em minha cabeça enquanto tento desesperadamente pensar em algo, quando um pensamento surge de repente. E quanto a si,